Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do sexto ano. Esta é a nossa aula de número 27, beleza? Muito bem. Então, o que nós temos para hoje? Hoje nós vamos falar sobre os números mistos, tá? Na última aula nós falamos um pouco sobre as médias, mas hoje nós vamos continuar falando sobre as frações. Beleza? Muito bem. Então, para caracterizarmos um pouco a forma mista dos números, tá? A gente precisa considerar também, inicialmente, o seguinte: toda fração, quando o numerador é igual ao denominador, nós temos a fração que representa o todo. Quando eu tenho 5 dividido por 5, todo mundo sabe que é igual a 1. Mas esse 1 representa o todo, representa o inteiro. Então, eu tenho 5 quintos, é o inteiro. Se eu pegar apenas uma parte dessa fração, então eu não terei mais o inteiro. Se eu pegar 4 partes, eu terei 4 quintos. Se eu pegar apenas uma parte, eu terei 1 quinto. Beleza? Então, nós temos aqui, para representar a forma mista de uma fração, ela vai ser representada por uma parte inteira, ou 2 partes, ou 3, e assim por diante, e uma parte fracionária, tá? Então, como nós poderíamos dizer aqui? Nós temos aqui nossa coleguinha no desenho e diz o seguinte: hoje meu pai colheu 3 abacaxis. Descasquei 3 abacaxis e cortei cada um deles em 3 pedaços iguais. E depois comi uma parte de um dos abacaxis. Quanto restou dos 3 abacaxis? Bem simples, acompanhe comigo a ideia. Quando eu digo que são 3 abacaxis e cada abacaxi foi dividido em 3 partes iguais, nós temos aqui na nossa representação geométrica um abacaxi, que é um inteiro, 2 abacaxis dá 2 inteiros e 3 abacaxis, 3 inteiros. Cada um desses foi dividido em 3 partes. Então, o que aconteceu? Ela comeu uma parte do abacaxi, beleza? Então, nós temos um abacaxi inteiro dividido em 3 pedaços, outro abacaxi inteiro dividido em 3 pedaços, e o terceiro abacaxi, nós não temos mais ele inteiro, porque ela comeu um pedaço, restando dos 3 terços, restando 2 terços. Como eu falei para vocês, 3 terços ou o inteiro, 3 terços ou o inteiro, e o que restou do terceiro, 2 terços, que não representa mais o inteiro. Dessa forma, nós podemos dizer o seguinte: são 2 números, são 2 inteiros e 2 terços. Então, há 2 maneiras de representar. Eu posso representar 3 terços, mais 3 terços, mais 2 terços, ou simplesmente 8 terços. O que aconteceu aqui? Se você observar, os denominadores são iguais. Você repete o denominador e soma os numeradores. 3 mais 2 mais 3, que dá 8. 8 terços. Então, são essas as 2 formas. Na adição de frações e na simplificação dessa soma em uma só fração, onde o meu numerador é maior que o denominador. Então, toda fração onde o denominador é maior que o denominador, o numerador é maior que o denominador, nós temos a nossa fração imprópria, beleza? Então, a fração imprópria tem sempre o numerador maior que o denominador. Professor, e quando o numerador é menor que o denominador? Aí nós temos a fração própria, tá? Muito bem, nós temos na realidade 3 tipos de frações. A fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. A fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. E a fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. Beleza? Muito bem.
Então, dessa forma, eu posso dizer que quando o numerador é maior que o denominador, nós temos uma fração imprópria. Agora sim, nós podemos passar para o próximo item. Muito bem, anteriormente, nós tínhamos lá um abacaxi, mais 2/3 do abacaxi. Aí eu posso dizer 1 mais 1, 2, mais 2/3. Ou simplesmente, amiguinhos, 2 inteiros e 2/3. Essa é a nossa forma mista da fração. Nós temos uma parte inteira que é 2 e nós temos a parte fracionária que é 2/3. Assim nós temos a forma mista da fração. Ou seja, 8/3 ou simplesmente 2 inteiros e 2/3. É assim que nós lemos a nossa forma mista, 2 inteiros e 2/3. E a fração imprópria nós lemos normalmente 8/3. Beleza? Então, um outro exemplo aqui, se você pegar, tá? Representado aqui nessa nossa figura, 2/3 e nessa outra figura, 2/3, tá? Eu posso juntar as duas, eu posso tirar uma daqui e colocar aqui, aí eu terei 3/3. Como eu tirei uma daqui, eu não tenho mais 2/3, agora eu tenho apenas 1/3. Então, quando eu somar, vai ficar 4/3. Então, nós podemos representar simplesmente o que eu acabei de falar aqui. Quando eu tirei uma parte da primeira e joguei na segunda, eu fechei a segunda ficando o inteiro, ou seja, 3/3. Aí agora o que nós temos? 3/3 representa 1 e o que sobra 1/3. A nossa forma mista é essa, 1 inteiro e 3/3, beleza? Então não podemos esquecer que a parte inteira junto com a parte fracionária é a forma mista. Mais um exemplo. Aqui eu também posso dizer o seguinte, acompanhe comigo, toda fração imprópria pode ser escrita na forma mista. Ou seja, se você pegar 8/3, eu posso escrever 8 representado por 6 mais 2, porque 6 mais 2 é 8. Como o denominador está para os dois, eu posso distribuir 6/3 mais 2/3. E todos nós sabemos que 6/3 é 6 dividido por 3, que dá 2, mais 2/3. Fechando a nossa ideia como 2 inteiros e 2/3. E a nossa representação aqui, na forma geométrica, 3/3 mais 3/3 dá 6/3, mais 2/3, 8/3. Fechou? Agora, eu queria apresentar para vocês uma ideia bem curiosa. Acompanhe comigo. Se você tem a fração 2 inteiros e 2/3, e eu quero transformar essa fração esse número misto em uma fração imprópria, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar o meu numerador, minha parte inteira, pelo denominador e somar com o meu numerador. E o meu denominador, eu repito, olha aí, 2 vezes 3, 6, mais 2 sobre 3. 6 mais 2, 8. 8/3. Que bacana, não é, pessoal? Toda fração mista você pode transformar na fração imprópria e toda fração imprópria você pode transformar em número misto. Se você quiser também, você pode pegar 8/3 mais uma particularidade. Guarda essa. 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2. O que nós temos aqui? Nós temos 2 inteiros e o meu resto com o meu divisor é a minha fração. Beleza? Então são essas formas práticas que a gente pode aplicar também no estudo de números mistos, ok? Muito bem, por conta disso nós vamos pegar aqui mais um exemplo. Olha o que acontece.
O bacana dos nossos slides é que nós temos a forma algébrica e a forma geométrica, beleza? Então, nós temos, por exemplo, a fração 16 quintos. Eu posso separar 15 mais 1, porque 15 dá para dividir por 5. Olha só, 15 por 5 dá 3. Então, eu tenho 3 inteiros e o que sobra? 1 quinto. Então, 3 inteiros mais 1 quinto vai dar a forma mista, 3 inteiros e 3 quintos. Se você observar mais uma vez, 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. E você repete o denominador e volta novamente ao início. Na forma geométrica, quando você desmembra o 16 e coloca 15 mais 1 e 15 sobre 5, 15 sobre 5 é 3 inteiros. Olha o que acontece aqui. Nós temos aqui 5 quintos, nós temos aqui 5 quintos e nós temos aqui 5 quintos. Quanto é 5 quintos mais 5 quintos mais 5 quintos? 15 quintos. E o que sobra aqui, amiguinhos? Sobra 1 quinto. Então, 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros mais 1 quinto. Está aqui, ó. 1 inteiro mais 1 inteiro mais 1 inteiro mais 1 quinto. 3 inteiros e 1 quinto. Beleza? O que vocês acharam? É fácil ou não é? Muito bem. Podemos agora passar para uma pequena atividade, tá? Segura a ideia agora. Na nossa aplicação para o que nós precisamos, nós vamos resolver essas questões. Na nossa primeira questão, diz o seguinte: escreva na forma mista os números racionais e depois use figuras para representá-los. Nós vamos fazer o seguinte, vamos apenas para a parte algébrica, tá? Na nossa primeira questão, nós vamos transformar 21 quintos em um número misto, tá? Então, nós já vimos aí algumas maneiras de como fazer. Então, nós podemos colocar em prática. Eu posso pegar seguramente o 21 e colocar 20 mais 1, dividido por 5. E 20 mais 1 também é 20 quintos mais 1 quinto. 20 quintos dá quanto, pessoal? Olha só, 20 dividido por 5 é 4. Aí eu finalizo dizendo que a minha resposta é 4 inteiros e 1 quinto. Beleza? Muito bem. Na letra B, você vai usar o mesmo procedimento, tá? Você tem 17 sobre 3, você pode colocar 15 mais 2 sobre 3. E 15 sobre 3, pessoal, quanto é 15 sobre 3? É 5. Aí você finaliza 5 inteiros e 2 terços. Beleza? É assim que funciona. Então, a letra C e a letra D, você vai levando no mesmo procedimento. Nós vamos agora fazer o contrário. Agora, nós vamos escrever a forma de fração imprópria com os números racionais. Beleza? Então, a minha fração 5 inteiros e 1 quarto, eu quero transformar em fração imprópria. Para me transformar em fração imprópria, o que eu vou fazer? Posso usar a regra prática, tá? Eu posso usar a regra prática ou eu posso simplesmente escrever 4 quartos mais 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 1 quarto. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 inteiros, tá? E eu finalizo 4, 8, 12, 16, 20, mais 1, 21 quartos. Assim fica muito demorado, mas eu posso fazer 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, e repete o denominador. Usando essa regra prática, eu posso fazer assim, ó, 10 inteiros e 1 terço, eu posso fazer da seguinte forma: 10 vezes 3,
mais 1. Ou seja, a parte inteira você multiplica pelo denominador e soma com o numerador. E repete a parte inteira. Isso é regra prática da matemática para facilitar a nossa vida, pessoal. 10 vezes 3, 30, mais 1, 31 sobre 3. Beleza? É assim que funciona. Vamos fazer agora a questão 3. Quanto falta ao número 13 quinzeavos para atingir, tá? Quanto falta em 13 quinzeavos, quanto falta eu não sei, para atingir 1 inteiro e 1/6. Muito bem, o que eu posso imaginar aqui é o seguinte: 1 inteiro e 1/6, 1 vezes 6 é 6, é mais 1/7. 1 inteiro e 1/6 é equivalente a 7/6, tá? Para me saber quanto falta, eu vou ter que subtrair, tá? Para me subtrair 7/6 menos 13 quinzeavos, aí sim eu encontrarei o meu resultado. Beleza? Então, nós teremos que tirar o MMC de 6 e 15, que o MMC é 30. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 7, 40. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 7, 35. 35 menos 15 por 30 por 15 dá 2 vezes 13, 26. E eu finalizo aqui. 35 menos 20, 35 menos 26 dá 11. 11. 35 menos 26 não dá 11. 35 menos 26 dá 9. 9 sobre 30. E se eu dividir por 3, eu vou obter quanto? Eu vou obter 3 décimos. Então, eu finalizo bem aqui com 3 décimos, que é a nossa respostinha que estava aqui. Beleza? É assim que funciona a ideia de número misto. Podemos, então, passar para o nosso último slide. Não vamos fazer todas as questões, vamos fazer só uma parte, tá bom? Porque o nosso tempo está quase finalizando. A nossa quinta questão diz o seguinte: determine o valor da expressão numérica 1 inteiro e 4/5 mais 7 décimos. O que acontece é um número misto somado com outra fração. Eu quero resolver esta expressão. Vou transformar o número misto em fração. Como fica? 1 vezes 5 é 5, mais 4, 9. 9 sobre 5, mais 7 sobre 10. Lembra o que a gente faz? Nós reduzimos ao mesmo denominador. E o MMC de 5 e 10 é 10. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 9, 18. Mais 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 7 é 7. E eu finalizo aqui a minha questão. 18 mais 7, 25 sobre 10. Isso, gente, aqui ó, é uma fração imprópria. E 25 sobre 10, lembram aí? 20 sobre 10 dá 2 inteiros e 5 décimos. 2 inteiros e 5 décimos, ou, simplificando, 2 inteiros e 1/2. Isso aqui também representa 2,5. Beleza? Muito bem. Vamos fazer mais uma questão. Vamos fazer a questão 6. Qual é a fração maior? 42 sobre 5 ou 9 inteiros e 3 quartos? O que acontece? Vamos
simplificar a ideia. 42 sobre 5, tá? Nós temos 8 inteiros e 2 quintos, tá? 42 é 8 inteiros e 2 quintos. E o outro aqui nós temos 9 inteiros e 3 quartos. Muito bem, se dependesse da parte inteira, esse primeiro é menor, tá? Mas como nós sabemos qual dos dois é o maior, precisamos transformar os dois em número misto, não deu para identificar. Mas se eu transformar os dois em fração imprópria, será que fica mais fácil? Porque 42 quintos é uma fração imprópria, o 9 inteiros, 9 vezes 4, 36, 36 mais 3, 39, 39 quartos, beleza? Então, 42 por 5 vai dar mais que 8. E 39 por 4 vai dar mais que 6. Então, a nossa fração maior é 42 sobre 5, porque dá maior que 8. Esta outra vai dar maior que 6. 39 por 4, opa, corrigindo, 39 por 4 dá mais que 9. Então, a nossa fração maior, corrigindo, é 9 inteiros e 3 quartos. Beleza? Muito bem, pessoal. Nós estamos finalizando a nossa aula. Agradecemos a todos a presença e a audiência. Finalizamos e nos vemos na próxima aula, beleza? Até a próxima. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim, tá? Professora Vera chegando aqui para essa nossa viagem semanal pela língua portuguesa, na companhia do nosso querido intérprete Eli Batista. Tudo bem, Eli? Gente, a nossa viagem hoje, aliás, para que ela comece de uma maneira bem positiva, vamos pegando logo o nosso passaporte, o nosso livro de língua portuguesa em mãos. Agora sim, nossa viagem pode começar. E hoje vamos viajar pela unidade 7, capítulo 2, com o conteúdo acentuação de monossílabos tônicos, acento diferencial e trema. Preparados? Bora lá! Temos aqui alguns casos de acentuação com a participação do menino maluquinho, tá? Professora Vera vai tentar ler aqui para vocês. Já comprou seu material escolar? E ele responde: ora, o único material que eu preciso para estudar são meus miolinhos. Nem caderno você tem? Caderno em plena era da informática, eu escrevo na mão mesmo. Bom, interessante aí, mais um pouquinho de humor. Em plena era da informática, o menino maluquinho dizendo que escreve na mão, né? Vamos começar aqui com a acentuação de monossílabos tônicos, meus amores. Primeira observação. As palavras formadas por uma única sílaba, vocês sabem lá desde, primeiro aninho, já ouviram falar, são chamadas de monossílabos, tá? Então, tem só uma sílaba, uma única sílaba, são palavras monossílabas. Alguns monossílabos são pronunciados com mais intensidade dentro da sequência de palavras em que eles aparecem. Temos aqui como exemplos as palavras, os monossílabos já, seu, eu e são, tá? Todos monossílabos. Outros monossílabos são pronunciados com menos intensidade. O que seria essa mais intensidade, menos intensidade? Alguns de vocês dizem assim, com mais força, com menos força. É mais ou menos isso aí, tá? Então, esses monossílabos que são pronunciados com menos intensidade, eles sonoramente parecem se juntar às palavras vizinhas. A gente vai observar isso dentro de um contexto.
O que é esse contexto? Uma frase, uma oração, um período ou um texto, ok? Como exemplos aí nós temos o, pra, em, da e na, tá bom? Anote aí, preste bem atenção. Os monossílabos, já foi dito e você tem que reforçar, tá? Você tem que internalizar. Os monossílabos pronunciados com maior intensidade são chamados de tônicos. Então, os monossílabos pronunciados com maior intensidade são chamados de tônicos. Exemplos: eu, lê, mão e tem. Os monossílabos pronunciados com menor intensidade são chamados de átonos, ok? Exemplos: com, de, se e um. Então vocês perceberam que nós começamos a falar e em seguida nós reforçamos, tá? O que são os monossílabos tônicos, que são os pronunciados com mais intensidade, e o que são monossílabos átonos, que são os pronunciados com menos ou menor intensidade. Tá bom, meus amores? No nosso livro, a professora Vera ultimamente tem esquecido aí as páginas, né, meus amores? Mas, como vocês viram, essa aula aí, a gente vai voltar um pouquinho o slide, só para conferir, meus amores, tá? Ela está na unidade 7, no capítulo 2. Então, fica fácil para você localizar na unidade 7, capítulo 2, para você encontrar a página onde você vai achar esse esquema, tá? Monossílabos tônicos. Então, os casos em que eles levam o acento agudo e os casos em que eles levam o acento circunflexo, tá? Então, quando é que você vai encontrar monossílabos tônicos com acento agudo? Palavras terminadas em a, e, o, ditongos, né? Ei, eu e oi. Lembrando que isso nas formas do singular e no plural, tá bom? Como exemplos, nós temos aqui, já, fé, pó, fiéis, réu e moi. E você observa aí o timbre aberto quando você pronuncia, já, olha só, já, fé, pó, fiéis, réu, moi. Então você percebe o timbre aberto. Por isso é que se diz com maior intensidade, com mais intensidade. Monossílabos tônicos que levam o acento circunflexo. Palavras terminadas em e e o nas suas formas singular e plural. Temos como exemplo cre, né, res, avô e pois. E aí você percebe o timbre fechado. Cre, res, avô e pois, né? No caso aí, porque levam o acento circunflexo. Estamos falando dos monossílabos tônicos, ou seja, a acentuação dos monossílabos tônicos. Tá bom, meus amores? Agora vamos para o acento diferencial, que não deixa de ter relação, né, com a acentuação. Afinal, é acento diferencial. Nós temos aí no nosso livro, na página 227, eu não coloquei, meus amores, mas é a unidade 7, capítulo 2, vocês podem localizar, a participação do recruta 0, tá? Observem bem aí, porque depois vocês vão ser chamados, orientados a responder as questões, tá? O 0 voltou. Descubra o que o fez demorar tanto. Tem certeza de que tem tempo para ouvir todos os detalhes? Bom, deve ter muito detalhe para ele falar aí, tá? Mas olha só, inicialmente eu não vou responder, porque são vocês que vão responder. Mas aí, na letra B, né? Acho que é a letra B, compare o uso do verbo ter nessa tira e na tira de Ziraldo. Aquela tirinha que nós vimos lá do menino maluquinho, né? Onde eu posso até voltar para você dar uma olhadinha, para você observar, quando ele diz assim, já comprou seu material escolar? Ora, o único material que eu preciso para estudar são meus miolinhos. Nem caderno você tem?
tá? Ela diz assim: nem caderno você tem? Aí observem agora aqui, ó, passando aqui os slides, quando ele diz assim, o recruta, tem certeza de que tem tempo para ouvir todos os detalhes? Aí nós temos aqui na letra B, compare o uso do verbo ter nessa tira e na tira do Ziraldo, na página ao lado, né, que nós voltamos o slide. Graficamente, uma dessas formas é diferente e ele pede que você explique, tá? Bom, ficou bem claro para você que na tirinha do Ziraldo, o verbo, no caso o tem, o verbo ter na forma tem, ele não está acentuado. E aqui no recruta, quando ele diz, tem certeza de que tem tempo, esse tem está acentuado. Certamente não é de graça, tem uma explicação. O que a gente pode adiantar sem responder aí, e até aí já tá, se eu for falar muito, eu vou terminar respondendo, e eu não quero que você deixe de responder. Mas olha, normalmente, quando você vai empregar o tem sem o acento, você está, digamos assim, eu digo Regina, Calixto e o Eli, eles têm tempo de sobra nesta manhã de hoje para as gravações das aulas. Eu estou dizendo que eles têm, o verbo tem que acompanhar, já que está no plural, né? Eles. Se eu dissesse assim, o Eli tem tempo de estar comigo, aí já está no singular. Então tem uma diferença aí do emprego do verbo tem. Quando se refere ao plural, ele leva o acento, tá? Então, no caso aí, o recruta 0 ia explicar para os dois, né, e perguntou se eles teriam tempo de ouvir todos os detalhes. Mas quero que vocês respondam as questões A, B e C relacionadas à tirinha e também ao que nós estamos vendo até agora, né, que é a acentuação de monossílabos tônicos e acento diferencial. É a prática, meus amores, que vai fazer com que vocês internalizem os conteúdos, ok? Anote aí, tá? Na língua portuguesa, existe um tipo de acento que serve apenas para diferenciar palavras iguais ou parecidas. Esse acento é chamado de diferencial, tá bom? Então, ó, teve até um caso aí com um novo acordo ortográfico que perdeu, né? E muitos se confundem. Por exemplo, o verbo parar. Então, antigamente eu digo assim, antes desse novo acordo ortográfico, quando se diz ele para ou eu paro, levava um acento. Hoje esse acento desapareceu, tá? Não só do paro, como de outros aí. Se manteve apenas alguns que são importantes que se mantivessem. Aí como é que você vai fazer a diferença, tá? Ele para do verbo, essa rosa é para você. Vai ser dentro do contexto. Mas claro que quando eu digo ele para no semáforo, quando ele está vermelho, você entende aí que é a ação de parar. Tá? Essas rosas são para você, aí você já percebe aí que não é mais ação, aí é uma indicação para quem são essas rosas. Estamos falando aí de quê? De outra situação, de outra circunstância. Tá bom, meus amores? Então, assim, o acento diferencial ele andou desaparecendo, tá? Ele só se manteve, se não me falha a memória, no verbo por. Não é, acho que é por. Porque ele tem uma diferença em relação ao uso, né? Mas isso aí vocês vão aprender um pouco mais para frente, tá bom? Temos aqui no nosso livro, na página 227 também, alguns casos de emprego do acento diferencial. E eu peço que vocês, olha aí, a gente acabou de falar sobre isso, tá? O verbo pôr bem aqui. Vocês façam uma leitura. Gente, olha... É aquela questão, o começar a ler, você aprende a ler lendo e você internaliza os conteúdos visto lendo. Então, ó, verbos ter e vir, emprega-se o acento circunflexo para diferenciar a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Ele tem, ó, eles têm, lembra do exemplo que eu dei?
ela vem, elas vêm. Veja que no plural eles levam o acento circunflexo, né? Aí nós temos aí termos derivados de ter e vir, né? Que você vai ler. O verbo poder, tá? E o verbo pôr, lembra que eu falei também do verbo pôr? Emprega-se o acento circunflexo para diferenciá-lo da preposição por, ok? Então, olha só, você pode pôr aqui, que é verbo, sem o acento, passa a ser a preposição. Era o caso do para, viu, meus amores? O para, do verbo parar, quando tinha um acento, o para com acento era o verbo e o para sem acento era a preposição. Vocês vão se aprofundar neste conteúdo nas séries, né, que virão, as séries seguintes, tá bom? Mas façam uma leitura aí. Chegamos então ao trema. Usa-se trema apenas em nomes próprios estrangeiros e em palavras da língua portuguesa derivadas desses nomes próprios estrangeiros. Tanto é que nós temos aí o Miller e o Milleriano, tá? Também existia em umas palavras nossas, mas desapareceu. Então, hoje em dia, só em nomes próprios estrangeiros e palavras derivadas desses nomes próprios. Tá bom, meus amores? Nós temos aí uma tirinha aqui para você ler, tá? Do nosso material, eu acho, tá? Onde diz, bom, vejamos as novas regras. O trema não será mais usado. Exemplo, linguiça, perde o trema e fica linguiça. Detalhe, né, gente? As palavras perderam, sim, o trema, mas elas continuam sendo pronunciadas como se o trema ainda existisse. Ninguém vai sair por aí dizendo linguiça nem liquidificador, tá? O fato do trema ter sumido de algumas palavras da língua portuguesa não alterou a pronúncia. Então, a linguiça perdeu o acento, mas continua sendo linguiça, né, Li? O liquidificador perdeu também, que já teve trema, mas continua liquidificador. Tá bom, meus amores? Sugerindo atividades, nós temos as páginas 226 e 227. Momento de você internalizar, tá? Você internaliza o conteúdo visto hoje. Qual foi mesmo? A acentuação de monossílabos tônicos, acento diferencial e trema, tá? Então você vai exercitar nas páginas 226 e 227. E ainda internalizar mais, né? Você vai fazer aquela leitura, aquela parada obrigatória nos boxes, anote aí, também nas páginas 226 e 227. Combinado? Gente linda de Deus, tô ficando por aqui. Mas o certo é que semana que vem eu volto para essa nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Só lembrando que a pandemia não acabou. Continuemos mantendo todos os cuidados e assim juntos com a bênção de nosso Deus vamos vencer esta pandemia. Até semana que vem. Tchau!